Sejam bem-vindos ao mais um Central Multicast. Hoje o Neuropapo é com um camarada sensacional. Vamos falar de assuntos que interessam a todos, afinal de contas, a nossa existência, subsistência, empregabilidade e outros assuntos mais. Vamos começar novamente um Central Multicast, trazendo para vocês entretenimento, cultura e muita informação. Hoje vai ser inquietante, hein? Thiago Tabajara, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sandro. Muito bacana sempre conversar sobre assuntos que são relevantes, né? Desde empregabilidade, neurobusiness e o que as pessoas precisam estar atentas com relação ao futuro. Porque a gente sabe que não tem como. Enquanto nós não nos tornarmos raros o suficiente para fazer a diferença, nós vamos acabar sempre tendo empregos ruins, pouca remuneração, fazendo pouca diferença. E eu acho que não é essa a ideia, né? Então, vai ser bem legal o que a gente tem para conversar hoje. Nesse mundo de empreendedores de palco e empresários de estúdio, eu tinha que trazer um cara que realmente criou empresas, escalou para outras coisas, começou a passar educação, inclusive, né? Um dos braços do teu negócio é a educação, né? Hoje, é verdade. Depois nós vamos aprofundar mais, né? Tu trouxe, inclusive, tu fez uma união de cabeças sensacionais, né? Pessoas diferenciadas para fazer um corpo técnico de pessoas para passar seu conhecimento. Pô, isso é algo sensacional. Então, assim, a escolha quando eu fiz, vou ter que trazer o Thiago para falar sobre isso, né? Então, a gente já falou de tanta coisa aqui, desde de hipnose até construção de laboratórios, né? E o empreendedorismo é algo que nunca esteve tão em voga, em função de, inclusive, né, o básico, não ter mais emprego, e as relações mudaram muito. As relações mudaram e não tem mais volta? Eu acredito que as relações elas sempre existiram, né? A questão toda é que durante muito tempo se tentou eliminar as relações. Durante muito tempo se pregou a ideia de que não existe, que são coisas diferentes, vida pessoal e profissional. E se manteve até pouco tempo atrás, e ainda está presente em muitas empresas essa ideia, essa cultura. Só que não existe vida pessoal e profissional, existe só vida. Então, o que acontece? Com as redes sociais, com as mídias sociais, com cada vez as pessoas tendo mais informação e acesso às pessoas, a gente começou a ver que aquele colaborador que antes aceitava um assédio moral, aquele colaborador que aceitava ser só um tarefeiro, só fazer uma tarefa e pronto, esperar o horário do turno terminar, a gente descobriu que isso não tem mais sido o suficiente. As pessoas querem pertencer a equipes, elas querem fazer a diferença, elas querem ser premiadas, ser reconhecidas pelo seu trabalho. Desde a operação até a diretoria, C-level, todo mundo quer isso. Então, só que antes essa informação não estava disponível. Então, as pessoas achavam que era o que tinha e pronto. E hoje não tem mais isso. Se a gente pegar, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, de 2020... eles criaram lá um relatório sobre o futuro do trabalho até 2025. E eles trouxeram algumas informações super interessantes que têm a ver com tudo que a gente está falando com relação ao neurobusiness. Eles disseram, por exemplo, o seguinte, que 52% das empresas no mundo não conseguem contratar profissionais. Tem dificuldade porque não encontra as pessoas, né? Faz processos seletivos e não encontra as pessoas capacitadas o suficiente para isso. As vagas estão lá. As vagas estão lá e não tem gente capacitada. Ao mesmo tempo, eles colocam que boa parte dessa capacitação, e aí tem a ver com pessoas, questão de relacionamento que a gente está falando, eles elencaram 15 soft skills, 15 habilidades que as pessoas precisam desenvolver. Eu destaco 5 aqui, que tem tudo a ver com o que a gente fala. A primeira delas é persuasão. Segunda, negociação. Terceira, resolução de problemas. Quarto, experiência do cliente. E quinto, foco no cliente. Então, de novo, nós estamos falando de relacionamento, estamos falando de pessoas. E manter das suas empresas colaboradores que acham que pode ter vida pessoal e profissional isolado é o maior tiro do pé contra todas essas 5 habilidades que requerem totalmente capacidade de se relacionar. Né? A competição e a quantidade de players para qualquer tipo de segmento ela é enorme. Então não tem mais... Na década de 90, 80, tinha 3, talvez, produtos para cada segmento. Hoje nós estamos falando de dezenas, algumas coisas centenas. E o que vai fazer o nosso cliente buscar o produto A ao invés do produto B? Sendo que, tecnologicamente, são todos muito parecidos, né? Todos investem em marketing, todo mundo diz que é o melhor,
No final das contas, nós estamos falando de identificação, nós estamos falando de emoção. O quanto que as pessoas se identificam com marcas, o quanto que elas conseguem interagir com as pessoas da empresa e gostam daquelas pessoas. Isso tem feito a diferença, né? Eu estou intrigado com uma coisa. Quando tu cita que as pessoas, elas acordaram para os seus direitos e estão sentindo, estão percebendo mais assim, o seu propósito, no que elas são boas. Antes elas se calavam, então, e hoje elas procuram por isso e está refletindo no mercado de trabalho, inclusive para elas decidirem, eu não vou trabalhar em tal lugar porque ele não se enquadra com a minha missão, até meus valores. É verdade. Isso a gente está vendo finalzinho da geração Y, início da geração Z. Né? A geração Z começa a partir de 2005, dos nascidos a partir de 2005, então ainda são jovens, ainda. Mas o final, né, desde 2000 para cá, basicamente, que é o final do Y, mas ainda uma cara muito de Z, que já são adultos, né, 20 e pouquinhos anos, e já estão entrando no mercado de trabalho, eles já desfrutam de uma realidade bem diferente. Né? Muitos já têm um certo conforto, já têm família que apoia, eles já entendem muito sobre direitos, mas pouco sobre deveres. Né? Então, quem é geração X, como a gente aprendeu primeiro a fazer o que é devido, e a premiação veio só depois. Essas gerações aqui, da finaleira, né, desse século que chama, eles já querem saber o que eu ganho primeiro, né? Como é que eu me beneficio primeiro, e se eu gostar, eu aceito talvez fazer esse trabalho ou trabalhar em tal coisa. Mas então, existe uma culpa da geração anterior, de pais? Sim. Ou é só a tecnologia e a cultura que vai mudando? Não, é bem comum, né? Eu tenho minha filha de 7 anos e eu fico tentando dar a melhor educação possível, mas várias vezes eu me vejo sendo permissivo. No sentido de, eu não quero que ela passe a mesma coisa que eu passei. Só que, ao mesmo tempo, as coisas todas que eu passei foi o que me formaram a ser quem eu sou. Então, porque, assim, uma coisa é quem cresceu na década de 80 ter enfrentado uma série de dificuldades e ter usado essas dificuldades como potencializador para ser uma pessoa melhor. Mas isso não foi imposto pelos nossos pais, isso foi imposto pelo que era a economia na época, pelas questões dos recursos disponíveis. Como a situação melhorou para quase todo mundo, se a gente for olhar, em termos de diminuição de miséria, de pobreza, comparativamente mudou muito, né? Melhorou muitas coisas. Não faz sentido eu impor algumas limitações para minha filha para que ela possa aprender as coisas que eu aprendi. Então, pelo simples fato, ela tem ar-condicionado em casa, todo o tempo, no carro, em casa. Ela tem chuveiro a gás. A gente tinha um chuveiro conta-gotas lá, elétrico, e não tinha ar-condicionado em casa. A gente cresceu com essas limitações, né? Então não faz sentido, não, eu vou desligar o ar-condicionado e fazer ela ter um chuveiro elétrico só para aprender a valorizar as coisas. Não faz sentido. Entende? Então, automaticamente, a gente estragou essa última geração. E a gente vai acabar sendo impactado nisso. Estragamos? Estragamos. A gente vai ver... A geração X é a que vai seguir trabalhando por mais tempo. Alguma culpa eles têm? Eles têm, claro que têm. Cara. Ah, bom. Não, claro não vamos botar essa conta só nos pais. Não. Eles têm pelo seguinte, porque todo mundo pode decidir o que quer fazer para a sua vida. A questão é que é mais cômodo ir pelo caminho mais fácil, de menos consumo de energia, e que é achar que a felicidade está acima das coisas. Né? Ou seja, eu só vou trabalhar em algo que eu ame, algo que eu goste, ou não vou estudar formalmente porque eu acho um saco. Mas precisa cumprir as etapas, a gente precisa estudar formalmente. Tanto que a gente vê, as pessoas acham que pode assistir um videozinho no YouTube, ou acham que pode assistir um workshop, e já é especialista em determinado assunto. Então isso é um problema. E a gente olha para a educação no Brasil e fica mais apavorado, com grandes grupos educacionais, comprando todas as faculdades e universidades, e vendendo depois uma graduação por R$ 99. Né? Como é que nós vamos entregar alguma coisa de valor? Então a gente está nisso. A gente vê grandes players de mercado dizendo que pós-graduação de 2 anos nem de graça. Então a gente vê um desserviço das pessoas. Até quem trabalha com empreendedorismo, eu sou fascinado por histórias de vitória e elogio muito pessoas que venceram na vida, que muitas nem estudaram. Eu acho isso fantástico. O problema é quando a gente transforma uma história de vitória em uma apologia a não estudar, que é o que acontece muito. Não, esse negócio de estudar, de fazer graduação, não precisa, é tudo bobagem. Cara, não é porque tu venceu sem a graduação que a gente tem que estimular que as pessoas não estudem. Pelo contrário. Né? E isso acaba sendo um desserviço, que eu vejo muitos players aí de internet, muitas celebridades de internet fazendo.
piorando, porque como é que nós vamos... Então quer dizer que vamos entregar nossa saúde para um médico que ele nem se formou, ele só estudou ali, leu uns livrinhos, tá tudo certo. Ou para um contador ali que mais ou menos, acho que ele sabe fazer umas contas. É assim que a gente vai trabalhar, então? Ou seja, quando a gente quer eliminar o estudo formal, as certificações, as titulações, atrás da experiência, simplesmente, nós estamos acabando com a nossa sociedade. E essa gurizadinha nova acredita muito nisso. Interessante que, bom, nós somos da área, então para as pessoas que estão nos escutando, que nós vamos aprofundar um pouco. A narrativa foi muito bem contada, né, Thiago? A gente sabe hoje como funciona essa coisa de mudar a cultura em cima de narrativas contadas várias vezes, né? Então, quando começa a se propagar essa coisa do... Inclusive, tá na minha cabeça que uma dessas instituições que faz isso. Ela começou durante meses dizendo que de jeito nenhum as pessoas vão ter mais tempo para ficar 18 meses fazendo uma pós-graduação, uma especialização. E durante esse tempo ela fez isso e aquilo ali as pessoas começam a aceitar aquela ideia e depois ela vai lá e vende um curso de 2 meses dizendo que é uma especialização, né? Então é um preparo e as pessoas não notam que estão sendo manipuladas. É bem assim. E a gente está falando, sou entusiasta do empreendedorismo, sou empreendedor, né? Nossa empresa faz 10 anos esse ano e somos pioneiros no neurobusiness no Brasil, primeira pós-graduação em neurociência do Brasil, primeiro MBA em neurobusiness. E, então, sei bem como é que é ser o primeiro. Meu livro, né, Mindset, Mente, Atitudes de Ouro, é o primeiro livro sobre mindset no Brasil. Então, uma das coisas que sempre foi muito claro eu sou o pioneiro, eu vou buscar o meu espaço antes de todo mundo, até porque, se a gente for pegar um livro antigo lá da década de 80, do Al Ries e Jack Trout, falando as 22 leis consagradas do marketing, a primeira delas é: seja líder da sua categoria. A segunda é, se não for possível ser o líder da sua categoria, crie uma categoria e seja o líder da sua categoria. Então, eu sempre levei muito a sério isso, eu que sou originado do marketing. Então, eu sempre criei os meus espaços, né? Então, de me tornar os primeiros em tudo, como uma forma de se estabelecer. Por isso, a gente tem a primeira metodologia de neurocoaching do mundo. Não existe outra metodologia de neurocoaching, uma metodologia específica para desenvolvimento das pessoas. E a gente tem trabalhado fortemente no desenvolvimento do ser humano, porque a gente acredita que todas as pessoas podem fazer todas as coisas. O que depende é de gastar tempo e energia para fazer isso. Então, mesmo dentro de uma organização, e a gente olha lá, aquele cara lá, esse cara não tem jeito, esse cara vai ser um peão a vida inteira. Não, se ele decidir ser um peão, ele vai ser. Mas se ele decidir mudar esse jogo, é possível. Nosso cérebro, nosso corpo tem plenas capacidades de virar o jogo que for. Então, quando a gente olha para isso e eu entrego isso na mão das pessoas, isso às vezes é um choque para muitas das pessoas. Elas entenderem que se elas só não conquistam o que querem, única e exclusivamente é culpa delas. Não tem mais quem culpar, não posso mais culpar meu pai, minha mãe, o governo. Se eu não conquisto as coisas é só porque eu não me dedico para isso. E isso a gente fala com propriedade, com base na neurociência, com base em estudos da biologia humana, para falar isso. Isso, às vezes, é um soco, né, nas pessoas, porque elas acabam não podendo mais achar subterfúgios para ser infelizes e com culpa. Agora, elas são responsáveis pela vida que têm. Vou fazer um contraponto contundente agora. Para essa geração que está aí, né? Eles são uma geração que segue um viés de manada, né? Então, o cara coloca lá... Até vou fazer um outro corte na minha fala. Eu tive com alguns jovens, assim, conversando, né? Quando o cara está ficando velho, ele começa a dizer assim que ele teve com alguns jovens, né? Aí o cara tá me dizendo assim, pô, Sandro, olha só. O cara me falou assim, Sandro, olha só, esse cara aqui é o cara, dá uma olhada, olha só o que ele tá falando aqui. Daí eu olhei o vídeo de 30 segundos, cara. Em 30 segundos tinha 12 cortes de fala. Eu disse assim, ó, eu vou te mostrar o que é experiência, como tu tá caindo numa história de movimento, de um vídeo bem feito. E vou te mostrar uma coisa. Esse cara, ele não consegue mandar uma mensagem de 30 segundos sem fazer vários cortes. Ele não domina o que ele fala. Então, você criar uma mensagem fluida, né? Toda hora ele corta. Tu imagina fazer um diálogo, que nem nós estamos fazendo aqui, falar 1h30, 2 horas sobre um assunto, né? E ter narrativa, ter alimentado bem, né, os nossos cérebros com instrução, informação, saber como se comunicar, né?
Até a questão de sintonia, harmonia, essas coisas todas, tudo é aprendizado na vida, né? Então as pessoas, de uma hora para outra, olham aquilo e já, esse cara é bom. E olha que isso é uma desgraça, cara. Aí quando eu mostrei, eu falei para ela assim, tu tem que analisar, primeira coisa é a comunicação. Essa pessoa toda hora parou, a cada 8, 9 segundos que ela falava, ela tinha que ler em algum lugar e ela vai parando, aquilo deve ter levado 2 dias para fazer aquele videozinho em que ela se mostra como autoridade. Então, são pequenas nuances que mostram o quanto as pessoas estão sendo manipuladas. Com certeza, se a gente for olhar, pegar aqui no YouTube, for olhar o meu canal, ou mesmo no Instagram, vai ver meus vídeos não tem corte nenhum. São todos diretos. Todos uma vez só. Eu só gravo uma vez. Eu nunca nem faço assim, não precisa. Eu sei o que eu tenho que falar, eu vou lá e falo, e dentro do tempo específico, né? Eu tenho construído a mensagem para isso. Claro, isso é experiência, é dedicação, né? Tem como fazer isso. Mas uma coisa bem importante que eu estava falando antes sobre essa ideia de que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, desde que gaste tempo e energia sobre isso. Isso tem uma história bem legal para contar, que, na verdade, até eu conto no meu livro, que essa visão eu comecei a construir quando eu tinha 7 anos de idade. Na realidade, é uma história que eu conto que foi com meu pai, né? Um dia a gente estava em casa, eu estava assistindo televisão, meu pai estava lendo o jornal, e eu lembro claramente que estava dando o filme Superman: O Retorno, né? Aquele Superman 2, que o Superman tem que enfrentar os kryptonianos, o General Zod, aqueles caras de preto, umas roupas de vinil muito estranho, né? Da década de 80 lá. E aí, então, não era só mais o Lex Luthor. Tinha que enfrentar 3 caras que, porque eram do planeta dele, tinham os mesmos poderes que o Superman, já que recebiam a luz amarela do nosso Sol, do nosso sistema solar. E aí eu lembro que, depois de tanta luta, muita coisa assim, né? Eu com uma criança que misturava ainda fantasia e realidade, ao mesmo tempo pensava... 7 anos. Eu pensava, né? Pô, o Superman vai ser derrotado. Ainda não entendi sobre a jornada do herói para entender que não, ele nunca vai ser derrotado, né? Ele sempre vai terminar bem, porque essa é a base das histórias de super-herói, né? Mas aí que termina a história, eu fico super feliz. Eu vejo a população, quanto que valorizava o Superman, quanto que ele pôde contribuir para a população e ajudar. E, ao mesmo tempo, entrou uma ideia, uma mensagem dentro de mim muito forte naquilo, de tipo, eu quero também ajudar as pessoas, eu quero também fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu pego e viro para o meu pai, que estava ali sentado, nem um pouco alheio até o filme, ele já tinha visto o filme. E aí eu pergunto, pai, por que o super-homem tem superpoderes e as outras pessoas não? Né? E ele me dá uma resposta óbvia, mas, ao mesmo tempo, uma resposta que fez sentido para mim, para uma criança de 7 anos naquele momento. Ele diz, Tiago, ninguém tem superpoderes, isso é só um filme, é uma ficção. Na realidade, todas as pessoas podem fazer as mesmas coisas, desde que gaste tempo e energia para fazer isso. Isso talvez ninguém preste atenção muito no que foi dito, e talvez qualquer pai pudesse dizer a mesma coisa, mas a forma como eu interpretei aquilo fez uma diferença enorme, porque naquele momento eu me vi igual a todo mundo. Então, qualquer ideia que, por algum motivo, eu achasse, seja um coleguinha que tinha mais poder aquisitivo que eu na escola, ou no próprio condomínio, ou qualquer coisa que eu quisesse adquirir em termos de bens, quisesse ter um carro no futuro, qualquer coisa do tipo, ele se materializou naquele momento na minha mente quando eu enxerguei que eu poderia ser quem eu quisesse ser e que, se tinha alguém que era rico, eu também poderia ser rico, já que todas as pessoas são iguais e o que muda é gastar tempo e energia para fazer isso. Então isso gerou uma transformação enorme em mim. Na própria segunda série, que era o ano que eu estava, eu lembro que isso gerou uma dificuldade com a própria professora, né? Porque normalmente uma criança obedece o professor na sala de aula, né? E eu, naquele momento, por enxergar que eu era igual a todo mundo e que, por mais que a professora fosse a professora na aula, eu não ia fazer coisas que eu não concordasse. O que gerou um problema para mim na própria escola, né? A professora chamou os meus pais, disse, olha, o filho de vocês, eu acho que ele é autista, ele tem algum tipo de problema, porque eu falo para ele fazer as coisas, ele fica olhando para a janela e não presta atenção no que eu digo e não faz nada em aula, né? E os meus pais riram, né, quando isso aconteceu. Isso é típico de empreendedor, né? E eu disse... A vida dura na escola. Porque eu não me encaixava, nunca fui de me encaixar nas coisas. E os meus pais, tá, mas como assim, Tiago? Por que tu não presta atenção, né, no que a professora diz, ou faz as tarefas que ela diz em aula? Eu digo, pai, a professora só dá atenção para os coleguinhas ali da frente. Eu faço alguma pergunta, eu quero saber, ela não responde. Também eu não vou fazer, eu acho que isso aqui é ridículo. Tu tem memórias de 7 anos, tuas memórias vão até onde?
mais antiga que eu tenho, de 2 anos. Poxa. Eu tenho uma... Porque eu me atirei na piscina no condomínio que a gente tinha e saí nadando. Então eu lembro dessa cena. Mas é a única cena que eu tenho. Depois eu vou ter cenas com 5, algumas com 6, algumas coisas assim. Eu não vou tão longe assim. Mas eu estou contente agora, porque minha memória de trabalho está funcionando muito bem. Ficou ao longo de o quê aqui? Uns 10 minutos, ela está guardada aqui, eu consegui buscar. Eu disse que ia fazer um contraponto e também ia fazer uma cortada ali no meio. Contraponto é o seguinte, tu falou em pioneirismo. Caramba, como ser pioneiro hoje com essa massificação de cérebros, né? Os blogueiros, influencers. E aí, como é que fica? É bem difícil ser diferente nesse mundo onde é legal copiar os outros. É que, na realidade, a gente tem que buscar o nosso caminho, né? A gente tem que buscar onde nós podemos usar os nossos talentos e aquilo que a gente acredita. A gente nunca vai ser a melhor cópia que a gente vai ser de alguém vai ser ruim. A gente precisa ser o melhor que nós podemos ser. A autenticidade importa muito. Então, copiar modelos, o pessoal gosta de dizer modelagem, eu tenho certo cuidado com relação a isso. Eu acho que, óbvio que eu posso aprender com quem já faz, mas eu tenho que cuidar, porque eu tenho que ser eu mesmo. Eu não posso deixar de ser eu mesmo. E isso a gente tem que buscar o nosso espaço. O propósito de vida, normalmente, ele está associado às situações que a gente viveu, ruins, e que superou. Né? Então, tem até uma frase bíblica que fala sobre isso, que nas nossas consolações consolaremos a muitos. Então, no final das contas, quando a gente pega situações que a gente passou de dificuldade e transforma isso numa potencialidade, a gente quase que recebe a permissão de fazer isso pelos outros. Isso aconteceu comigo. Né? No sentido, eu queria empreender, eu sempre quis avançar, nisso eu trabalhei em 22 empresas, justamente por não conseguir me adequar, por eu ter ideias, eu descobrir como resolver problemas dentro das empresas para que as empresas ganhem mais dinheiro, mas porque a ideia não vinha de um gerente, de um diretor, elas sempre eram abafadas. Né? E isso, muitas pessoas, por causa do salário, porque tem que manter a sua vida, seguem numa vibe de mesmo assim. Eu não. Eu nunca tive medo. Eu pedi a demissão e dane-se. Mas tem que pagar a conta, dane-se. Eu busco outro lugar. Não vou ficar num lugar onde eu não consiga ser eu mesmo, eu consiga botar para fora quem eu sou. Então, eu trabalhei em 22 empresas. Né? Até que eu fundei a minha própria empresa para eu fazer tudo aquilo que eu queria. Tu enxerga alguma coisa que tu nomearia como fracasso ao longo dessa vida profissional? Não como empregado, né? Porque empregado a gente vai lá e tem que se adaptar. Às vezes a gente não se modela, pede demissão, ou vai porque a cultura expulsa, né? Muitas vezes acontece isso. Mas eu digo, nos teus negócios que tu foi empreendendo, né? Tu foi criando alguns negócios, provavelmente... eu estou no meu quarto empreendimento, né? Ah, bom, tá no quarto. Estou no quarto. E algum tu pode ter dito assim que, pô, caramba, isso aqui eu não precisava ter feito? Cara, eu não me arrependo de nada que eu já fiz na minha vida. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Porque até as coisas erradas que eu fiz querendo acertar. Então, com as condições que eu tinha, as ferramentas que eu tinha, as informações que eu tinha, o melhor que eu pude fazer deu errado. Ok, eu aceito isso. Ao mesmo tempo, isso gera um aprendizado para mim. Né? E o que não foi para frente? Eu tive uma agência de propaganda. E não deu certo. E chegou a ter gente trabalhando contigo, equipe? Sim, já tive Zafari, Dado Beer como cliente, algumas coisas assim. Então, foi interessante. A gente teve uma revista e tal. E não deu certo. Na realidade, eu encerrei a sociedade justamente porque eu digo, eu sou muito novo, preciso aprender mais, eu preciso ir para o mercado. E eu fui trabalhar em agências também para aprender mais sobre isso, que a minha formação original é publicidade e propaganda. Né? E então eu descobri, dá para dizer fracassei? Cara, eu não acho que é um fracasso. Eu não consegui atingir os meus objetivos, mas não acho que é fracasso porque eu não desisti. Eu não desisti de ser empreendedor, não desisti de fazer as coisas. Né? O próprio Geraldo Rufino tem uma frase interessante que ele diz, olha, eu nunca fracassei. Eu só... faltou dinheiro 7 vezes. Né? Nos primeiros negócios, faltava dinheiro e aí eu não conseguia ir para o negócio adiante. Então, não é um fracasso. Ou aprendi o que dá errado. Isso, descobriu o que dá errado. Esse caminho não é esse, só que aí encerra uns recursos, tu acaba tendo... Aí fecha a empresa, ou abandona o negócio, vai tentar outra coisa. Então, isso acaba sempre sendo uma restrição. Um insucesso é uma boa palavra, então, para isso.
Não, eu acho que eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela é marcante demais. Eu não gosto de admitir que as coisas que eu não deu certo, né? Nesse sentido. Isso eu acho que é mais nocivo do que qualquer coisa. Eu não estou querendo dizer que eu dei certo. Não. Deu errado. Mas não é, acho que é um insucesso. O fato de ter dado errado. São muitas coisas. A gente dá errado toda hora. E eu acho que a maior parte das pessoas acaba deixando de perseguir os seus sonhos porque na segunda, terceira situação que dá errado, elas não aguentam lidar com a frustração, não aguentam lidar com o peso, com as críticas de família, de amigos, não aguentam torrar recursos e ficar sem recursos muitas vezes. Vou vender o meu carro e vou botar no negócio. E se der errado, perco o carro, perco o negócio. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, faz parte. A gente tem que estar disposto a fazer isso. Então, o que a gente vê hoje na internet? Muita gente atrás disso. Ou seja, eu quero vivenciar a vida do empreendedor, eu quero ser o dono do meu nariz, ter autonomia, ter liberdade, que eu acho que esse é o principal recurso, né? Ser livre. Eu quero ser livre, eu quero poder trabalhar a hora que eu quiser, eu quero ter uma empresa que me sustente e não quero ter que ser escravo a determinados horários, porque essa é a maior moeda, né? A maior moeda é tempo. Né? Eu quero trabalhar em algo que me dê tempo de fazer coisas que eu gosto, cuidar da família e fazer e seguir aquilo que eu acredito. E muitas vezes a gente não consegue ter. Até quem é empreendedor, né? Muitos empreendedores, quando não dominam a administração, eles são escravos do próprio negócio. Trabalham 14, 16 horas por dia e não conseguem direito pagar as contas e, ao mesmo tempo, não conseguem ter tempo para curtir a família e fazer as coisas que gostam. E quando não andava, quando as coisas não iam para o caminho que deveriam ir, não sei se é um bom termo, sim. Mas as coisas pararam ali. Como é que tu lidava com a frustração para recomeçar? Acho que a primeira... Isso é dica, hein, cara? Isso é educacional. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber é saber o que quer. Porque, assim, se olhar ao longo da minha empresa, as diversas curvas que eu passei, ou até mesmo as outras que eu tive, qualquer gestor de financeiro, ou qualquer contador, ou qualquer um que entendesse, até mesmo um investidor, ele ia olhar para o negócio e dizer, acaba com esse negócio. Não funciona, não dá certo. Qualquer um ia dizer isso. Só que um negócio bem-sucedido, ele não necessariamente vai fechar a conta todas as vezes. O negócio bem-sucedido ele não depende de fechar a conta, ele depende de fazer força para dar certo. Até porque muitas vezes, durante muito tempo, a conta não fecha. E o negócio não deixou de dar certo por isso. A gente precisa descobrir mecanismos para fazer as contas fechar. Só que se a gente olha para uma análise fria de números, ninguém toparia fazer isso. O que torna alguém vencedor é a obstinação dele. Se a gente for olhar, o próprio Walt Disney, né, tem um filme dele lá, o Walt antes do Mickey, ele comeu lixo, ele teve um monte de perdas. A gente vai ver todos esses caras que venceram, ninguém acreditava neles. Eles foram obstinados em cima daquilo que queria e se tornaram os caras. Então, só que se a gente tem dúvida, cara, na primeira dor no fio do cabelo, cara, acho que não é para mim, acho que não sei bem, acho que eu vou voltar para o mercado. Então, a pessoa tem que saber o que quer. Ninguém vai suportar dor da frustração, dor da crítica do outro, dor de não ter recursos para talvez ir jantar fora, ou tirar umas férias, ou fazer alguma coisa. Só que se eu sei o que eu quero, tudo isso faz parte. Eu entendo que isso faz parte. Não, é só um tempo. Um tempo até que as coisas vão dar certo. E aí gastar tempo e energia para fazer as coisas darem certo. Então, no Brasil, a gente vai olhar, a maior parte do empreendedor, ele faz empreendedorismo por necessidade, né? Na realidade, hoje, a média salarial, se não me engano, é R$ 2.400. Isso é baixo até, estou falando tudo bem, 2 salários mínimos, mais ou menos. Mas, cara, qualquer coisa que o cara empreenda, ele consegue somar mais do que isso. Qualquer coisa, ele vai vender qualquer coisa. Vai entrar em qualquer empresinha de marketing multinível, ele já tira mais do que isso na venda direta. Então, no final das contas, a gente vai olhar, cara, e empreender acaba sendo uma alternativa que o cara tem para sustentar a família. Não que eles tenham a veia de empreendedorismo, não que ele saiba o que está fazendo, mas é a alternativa que ele tem versus os empregos que tem também. Porque, ao mesmo tempo que a gente está num... Talvez seja um paradoxo a melhor palavra, né? Porque as empresas não pagam bem porque diz que os funcionários não são tão bons assim. E os funcionários não
recebem tão bem porque também não estudam o suficiente e se preparam. Mesmo as empresas tendo recurso, elas não remuneram bem os funcionários. Elas dizem que remuneram como o mercado, né? Mesmo tendo recurso. Só que aí o cara fica refém naquilo. Ele não consegue se desenvolver, muitas vezes, porque ele não tem dinheiro suficiente para ele investir na própria educação. E quando ele olha para empreender, ele acha que é capaz de fazer isso. Simplesmente vai vender alguma coisa, só que ele não entende administração para administrar o negócio. E aí ele quebra. Por isso que a gente tem aí mais de metade da população brasileira com um nome negativado. E 75% das famílias com a renda comprometida. Então, por quê? Porque as pessoas não sabem administrar financeiramente nada. O cara faz 18 anos ou começa a trabalhar, recebe um cartão de crédito com um cheque especial, só que não tem a mínima ideia de juro composto. Ele não sabe como se organizar. Ele nunca aprendeu, não aprendeu na escola, não aprendeu em lugar nenhum, não aprendeu em casa. Então, e aí tem um monte de liberdade de crédito. O cara pode pegar consignado, ele pode pegar no banco, tudo, CDC, não sei de onde, mas ninguém sabe administrar nada de dinheiro, porque não se ensina. Então, ninguém ensinou para ele que tudo aquilo que ele tem ali, que ele acha que é recurso, tudo são outros produtos que estão vendendo para ele. Então, se a gente for olhar para o futuro do trabalho, cara, não tem como a gente olhar para o futuro sem passar pela educação. E educação é simples, desde educação cultural, para as pessoas terem capacidade de olhar para um influencer e dizer isso aqui é um imbecil. Exatamente. Isso aqui é conteúdo de verdade, isso aqui não é. Né? Porque o cara olha, esse fulano tem 500 mil seguidores, que bacana. Não, ele só sabe de marketing digital, cara. Comprou também um monte de tem esses recursos e tal, né? E é fácil de ver. Mas aí numa população que acha interessante Big Brother, essas coisas, cara, a gente começa a ver que a capacidade de julgamento das pessoas é bem limitada, né? É bem limitada. E aí, como é que eu vou dizer que algo é ruim se eu não entendo sobre nada? Eu não tenho capacidade de nada. Qualquer propagandinha mequetrefe me faz eu comprar um produto. Então... Dá para se dizer que estudar não é só para crescer, hein? Estudar é para se proteger. Também, óbvio. Como é que eu vou... e aí tem muitas empresas que trabalham com um estilo de venda meio de guerra. Assim, o cara entra como se fosse num brete, ele vai trocando de mesas, fazem um evento assim, e no final ele compra um negócio que nem queria comprar, um título de turismo, um condomínio lá, um imóvel. Já conheci pessoas que fizeram isso e se arrependeram depois, porque se sentiram iludidas, porque colocaram ela. Então, só que eu já participei disso, em Gramado. Por favor, vem cá, o casal aí chega aqui. E ele te coloca numa situação que vai tu fica ganhar, envergonhado. Um almoço, exatamente. E começa a tocar sinos, mas a estratégia é sensacional, né? Só que a gente tem que ter estudo e discernimento suficiente para se tomar uma decisão consciente, não simplesmente ser levado pelas situações. Então, a gente observa as pessoas, cara, elas, por não entenderem de ser humano, elas são totalmente influenciáveis e manipuláveis. Muito fácil. Cara, ainda hoje as pessoas caem no... tão fácil de fazer isso. As pessoas ainda hoje caem no chamado golpe nigeriano, que é o famoso golpe do bilhete premiado. Ainda tem, cara. Se for olhar a quantidade de ocorrências que existem na polícia falando de golpes aplicados nesse sentido, né, do bilhete premiado. Vou lá, eu tô com bilhete premiado, não consigo sacar. Quem sabe tu me dá uma grana aqui, eu te deixo até com o meu dinheiro aqui. Cara, é muito bem bolado, inclusive, os golpes, e as pessoas caem ainda hoje. Então, assim, cara, a única forma da gente melhorar é a educação. É educação de verdade. Não é comprar cursinho de curiosidade, que ensina curiosidade, é ensinar as pessoas a fazerem. É ensinar as pessoas a desenvolver a capacidade intelectual. Então, só que isso não se faz, muitas vezes, num final de semana. A gente precisa de mais tempo. E a ideia das mídias sociais, se perguntar para todo mundo vai dizer, não, ninguém tem tempo. Até uma postagem, tem que fazer postagens curtas, vídeos curtos, porque ninguém vai ler, ninguém vai ouvir. Claro, né, para uma população realmente desprovida de conhecimento, ele acha que tudo é perder tempo. Eu conheço empreendedores, existe um grande erro, hoje, principalmente hoje, né, que o empreendedorismo ele substitui a educação, porque os caras não estudam e abrem unicórnios, aí que são essas empresas que ficam... Faturam bilhões, né? Bilhões, de uma hora para outra. Mas aquilo ali é a capacidade daquele ser, daquelas pessoas ali, ou de uma pessoa, às vezes é uma pessoa só que é responsável por aquilo, né?
Só que do que adianta a sociedade inteira estar desintegrada, né? Sem cultura, sem educação, sendo que é o viés do sobrevivente, né? Aquele cara se deu bem naquilo ali, então o caminho que ele fez eu quero fazer. Mas é 0,0001. É que nem um jogador profissional, me parece que é 0,6% dos que chegam ao... Parece que é 5% que ganham milhões. O restante ganham... mas assim, ó, existe uma filtragem enorme até chegar a ser um jogador profissional. Me parece que é 0,6%. E depois é muito baixo também. Eu acho que é 2%, que chegam a ganhar 100 mil por mês. Né? O restante é bem pouquinho que ganha, né? E um monte de jogador de futebol. Não. Só alguns ganham aqueles milhões, aquela coisa. Então é muito, muito mais difícil ser um jogador profissional que ganha muita grana do que um CEO de empresa. Com certeza. Com certeza. E para ser empreendedor, cara, a grande questão é resolver problemas. Simples assim. Se a gente for investir, e aí falando, um mercado que tem tantos players, mercado que está com tanta informação disponível, onde todo mundo acha que sabe tudo, o que define para a gente ser empreendedor, né? Para não chover no molhado inventando negócios que já existem? Cara, a gente tem que focar em resolução de problemas. E aí é simples. Que problema que eu resolvo? Esse problema é um problema de quantos? É um problema de 100 mil? É um problema de R$1 milhão? Quanto que custa esse problema para uma empresa ou para um segmento, né? Problema dentro das empresas. Se é um problema de R$1 milhão, já pensou quanto que eu posso cobrar de uma empresa para resolver um problema que ela tem de R$1 milhão? E quantas empresas que talvez tenham esse mesmo problema que custa R$1 milhão para elas e que eu não posso vender a solução para isso? Então, problemas de milhões remuneram milhões. Então, por isso ser raro. A raridade, ou seja, ter conhecimento de coisas que os outros não têm, me ajuda a enxergar o que os outros não enxergam, inclusive problemas que os outros não conhecem. Então, e o que é resolver um problema, basicamente? Bom, se a gente for olhar a máquina de lavar resolveu um problema, que as mulheres queriam lavar a roupa e gastavam muito tempo para fazer isso. E a roupa não ficava muito limpa. E famílias grandes, a mulher passava talvez o dia inteiro só fazendo isso. Você está falando isso em que década? A máquina de lavar, eu acho que as primeiras lá é do início de 1900, por aí. As primeiras que ainda era meio manual, assim, não era elétrica ainda. Mas aquilo já fazia uma diferença. Numa época em que as mulheres eram mais responsáveis, né? Por essa atividade. Isso. Era por isso. Que as mulheres não tinham tanta presença no mercado de trabalho. Aí a gente pega, por exemplo, a inventora, eu não lembro o nome dela agora, a inventora da máquina de lavar louça. Tá? Ela descobriu que é o seguinte, ela tinha as louças dela, as porcelanas dela, e no processo de lavar, às vezes elas lasqueavam ou arranhavam. Isso porque eram porcelanas muito delicadas. Né? Então, mesmo que ela tivesse uma doméstica junto com ela para ajudar a fazer isso, ainda assim, a cada uso, ela via se deteriorando as porcelanas dela. E ela pensou, não tem como a gente criar uma caixa, uma forma onde as louças são lavadas sem ninguém ficar tocando, ela lava sozinho para não... Ou seja, é um problema. Né? É um problema que ela está resolvendo, que era um problema dela, e ao mesmo tempo, quando ela olha, quantas outras mulheres talvez não tenham esse mesmo problema e que vão se interessar na máquina de lavar louça. E isso tornou ela milionária. Né? Nesse sentido, quando ela criou a máquina de lavar louça. E aí minha pergunta é para as pessoas que talvez queiram empreender ou queiram colocar para fora suas ideias. Que problemas que tem ao nosso alcance, na nossa volta, que a gente pode criar soluções para resolver o problema das pessoas? Então, todas as soluções que a gente tem de conforto, por exemplo, o próprio ar-condicionado também é um problema que foi resolvido e que remunera até hoje as indústrias todas que trabalham com esse produto. Então, resolver problemas é sinônimo de empreendedorismo. Nós falamos aqui sobre a questão da educação, tá? Mas agora um alento, né? As gerações que estão nos substituindo. Tá tudo errado também na educação, né? Disciplinas. Se tu fosse hoje reformular, né, o estudo inicial, antes da graduação, que disciplinas que tu incluiria? Eu incluiria uma com certeza, que é a mindset. Mentalidade. Mentalidade. O termo para o português seria mentalidade. Né? As pessoas precisam entender como é que funciona, que a gente às vezes fala de personalidade, eu penso assim, mas tu sabe como é que tu pensa, por que tu pensa assim?
né? Às vezes as pessoas acham, eu sou assim porque eu quero. Não, tu é assim porque tu foi influenciado pelo A, por B, por C, e tu acha que tu decidiu sozinho, mas na realidade tu é só uma cópia das pessoas que te contaminaram para pensar o que tu pensa. E tu não tem esse domínio todo, ou essa capacidade toda que tu acha que tu que construiu. Não, foi as pessoas da tua volta. Só que automaticamente, se eu construo uma mentalidade errada de achar que eu não posso vencer ou que ser um empreendedor não é para mim, eu com certeza não vou ter frutos em direção a isso. Ou vai aparecer alguém, vai me convidar para ser sócio de uma empresa, eu vou dizer que não. Então, montar uma mentalidade de acordo com os nossos objetivos é o primeiro passo para a gente se tornar capaz a alguma coisa. A gente nunca vai ter o seguinte, olha, eu não acredito que eu possa ser empreendedor, eu acho que eu tenho que ser funcionário público e, no entanto, amanhã eu vou montar uma empresa. Nós não agimos incoerentemente com a nossa forma de pensar. As nossas ações são frutos da nossa forma de pensar. Então, se eu quero ações para determinada área, de determinada forma, ou seja, quero ser mais proativo, mais focado no resultado, mais empreendedor, um cara que valoriza o estudo, que é honesto, para ter essas características, eu preciso pensar dessa forma. Então, construir a mentalidade é uma das coisas mais importantes que existem para a gente se propor a fazer qualquer coisa. Tá? Então, eu incluiria isso. E junto, outros conhecimentos, né? Gestão financeira, a gente precisa aprender o mínimo que é da nossa vida, que é, se eu quero financiar qualquer coisa, eu preciso entender quais são as regras de financiamento, eu preciso entender sobre juros, sobre inflação, sobre taxas, eu preciso entender isso, como funciona. Isso é básico. E preciso entender também sobre, que é uma disciplina do Goleman, lá de 92, né, que fala sobre inteligência emocional. É bacana, assim, apesar de inteligência emocional ser racional, né, não é emocional, é racional, é um conjunto de pensamentos que eu aprendo para poder lidar com frustrações, para poder lidar com contrariedades, né? Saber como lidar com isso. Para ter o entendimento das emoções, a gente tem que racionalizá-las. Tem que racionalizá-las. Senão o cara não consegue concatenar esse conhecimento. Essa é a ideia da inteligência emocional, né? Por exemplo, receber um xingão porque eu errei no trabalho e o meu chefe ficou puto da cara comigo e me deu um xingão. Né? Mesmo errado, ele foi lá e... Bom, aí eu chego em casa frustrado e desconto na minha esposa, que ela pergunta, e aí, como é que foi o teu trabalho? Ou tu não foi na padaria, não esqueceu de ir na padaria? E aí, se eu não consigo lidar com isso, obviamente eu vou deslocar essa raiva, essa frustração. E como a minha esposa me cobrou, eu vou acabar trazendo, eu não fui mesmo, não sei o quê. Então, a inteligência emocional ajuda a gente a lidar e saber a ser mais assertivo. Quem é responsável pelo quê? Né? E não é porque eu estou com uma situação ruim que eu tenho que descontar nos outros. Num filho, a gente vê muitos pais descontando em filhos nisso. Isso depois gera fraturas emocionais, gera adultos com diversos problemas que principalmente não acreditam em si depois. E tem aquela coisa também do conceito da entidade imutável. Eu sou uma entidade, eu sou assim e pronto. Eu falo mesmo, eu descarrego. É burrice do caramba. É uma burrice. Uma burrice. A gente... Tudo bem, o cara... Vamos pensar, o cara me criticou abertamente numa reunião dentro da empresa. Isso pode me prejudicar, pode fazer as pessoas terem uma visão errada de mim, e isso pode me gerar prejuízo. Eu vou bater boca com um cara na frente de todo mundo porque eu me senti agredido? Não, isso é o que um cachorro faz se a gente chutar ele, né? Como a gente é dotado de capacidade de inteligência, a gente precisa ser capaz de não. Eu não vou entrar na mesma, não é momento. Talvez depois eu vou chamar o cara, vou tentar dizer, cara, por que tu fez isso? Ou até mesmo na hora, vou fazer um embate. Olha, fulano, é importante a gente se respeitar aqui, entendo que tu discorda de mim. Ou seja, é saber o que fazer em horas de confronto, de conflitos, horas de frustrações, de tristeza, de raiva, e não simplesmente deixar a emoção tomar conta e a gente virar aí um Neandertal. Um Neandertal. Não tem como. Tem mais alguma? Porque eu quero saber agora quais tu sacaria. Que eu tiraria? Uhum. Eu colocaria também política, cara. Política. As pessoas precisam entender de política. Essa ideia também que venderam pra gente, né? Esse meme, esse padrão de pensamento que religião, futebol e política não se discute, é a maior bobagem que tem, né? A gente nunca vai melhorar como seres humanos, nunca vai aprender até da visão contrária do outro se a gente não conversar sobre o assunto. Né? Então, alguém da direita nunca vai entender o ponto de vista de alguém da esquerda, alguém da esquerda nunca vai entender o ponto de vista da direita se não estiver disposto a conversar sobre o assunto.
né? Então, só que as pessoas, por ser neandertais nesse sentido, não ter inteligência emocional, elas não conseguem lidar com contrariedade. E aí não se fala de argumentos, não se fala de lógica, não se fala de fatos, simplesmente é rivalidade, acabou. Exato. E Uma aí, obstrui a outra. e aí não tem crescimento. Aí não tem uma comunicação convergente, que os dois vão aprendendo, um vai somando algo com o outro, e aí essa informação vai ficando cada vez mais robusta. Se acaba ali porque eu enxergo esse cara com uma posição tal, eu sou outra, e acabou. E acabou. E pobre dessas pessoas que não conseguiram entender ainda que isso foi introjetado na mente delas. Porque existe um interesse que elas fiquem limitadas nesse sentido. Existe um interesse que elas não discutam a política, porque quanto mais elas discutirem, mais elas vão aprender. E quanto mais elas aprender, mais elas vão ser capazes de julgar os políticos que têm hoje, poder selecionar. Como elas não discutem, elas seguem com uma visão infantilizada sobre o que é política e votam em qualquer um. Né? A gente vê, olha a quantidade de candidatos que só porque aparece na mídia vira eleito, se torna eleito. É o Tiririca, é o cara do tempo, é um monte de gente só porque apareceu. Mas o cara não estudou política, ele não tem capacidade de administração, ele não sabe fazer o trabalho que muitas vezes exige o cargo que ele está ocupando. É só porque ele é conhecido. Que disciplinas tu sacaria? Pensando nesses novos... E falando de ensino médio... Das pessoas que vão compor o mercado hoje. Ensino médio ou graduação? Ensino médio. De ensino médio... Cara, eu não que eu sacaria a disciplina, mas eu acho que eu mudaria a matemática, a forma como ela é ensinada. Existem muitos conceitos da matemática que não servem para nada. Não para a vida normal das pessoas. Eu não vou ser um engenheiro, eu não vou ser um matemático. Então não interessa um monte de conceitos que são aprendidos. São coisas que vão ser inúteis. Fórmula de Bhaskara, a gente cansa de brincar nisso. Cara, não serve para nada. Né? Eu, no entanto, tem outros cálculos que deveriam ser mais estimulados, como, por exemplo, de novo, matemática financeira, que é um pedacinho desse tamanho. O cara aprende a calcular percentual, mas ele não aprende a calcular percentual na vida. E aí depois ele não consegue relacionar uma coisa com a outra. Né? Ele deveria usar exemplos da vida. Tá o cara lá com 13 anos de idade, 14 anos de idade lá no 14 anos de idade no ensino médio, ele tem que aprender como é que funciona um financiamento. Aprender matemática financeira sobre a ótica da vida dele. Como é que ele usa um cheque especial, como é que ele usa o cartão de crédito, a influência disso. Não só vai gerar associação, que é a base da memória, como vai ajudar ele, quando adulto, a não cometer bobagens. Então, esse tipo de coisa mudaria. Né? A própria ciência, eu vejo que ela também é muito focada em biologia, praticamente. A gente vai estudar animais, vai estudar plantas e tal. Tá, mas só tem isso de ciência? Quantas outras coisas que a gente poderia estar estudando em ciência? E tem o corporativismo também. Acontece muito comigo. Né? As pessoas, mas como assim? Neurociência aplicada a negócios, a comunicação, a vendas? Como? Mas tu é psicólogo, mas só um pouquinho. Não. Que pergunta, cara. Pergunta descabida, não tem nada a ver, né? Mas o legal é que esse confronto entre eu sou dono desse campinho é tão grande que daí, por exemplo, às vezes um psicólogo pega e questiona, daí vem um médico e questiona ele. E assim fica, cara. Fica todo mundo dizendo, isso aqui é comigo, isso aqui é comigo. Não é bem assim. E psicologia é fantástico. Só que a proposta da psicologia é até um certo nível. Ela não entra na biologia. Não é a proposta da psicologia entrar na parte biológica. A gente entra. Então a gente consegue explicar comportamentos que são considerados sociais pela psicologia. E a gente sabe que aqueles comportamentos não são sociais, eles são biológicos. O que significa que não importa se o cara nasceu em Nova York ou Porto Alegre, que isso importaria por questões sociais. Quando a gente sabe que alguns comportamentos eles são padronizados do ser humano, a gente sabe que as pessoas vão reagir da mesma forma porque é uma influência biológica e não social. Só que também não se entende isso, porque não se está aprofundando. Neurociência já está aí disponível há um tempo, mas ainda a psicologia está só no raso. Né? Ainda se baseando só em Freud e Jung, basicamente. Que é legal, mas tem um monte de caras fantásticos para se estudar. E que passam despercebidos. Né? Desde como é que é o nome do cara? Do aprisionamento de Stanford. O Frederico Zimbardo. É fantástico o trabalho dele. Né? Ou do Milgram. Deu um filme, né? Sobre aprisionamento, né? Tem um filme, tem um filme, cara. É o Experimento de Aprisionamento de Stanford, esse nome. E tem um outro que é o primeiro, que é de 2010, que é chamado Detenção. Que também é bem legal, mas ele é mais violento, assim. Mas já tem 12 anos para te ver só. E o próprio experimento de Milgram também é bem legal, que é aquele do choque, que também vale a pena, dá para o pessoal assistir, que também são experimentos que são sociais,
né? Mas que a psicologia, a neurociência começou ali, mais ou menos, porque o pessoal começou a ir para a parte cognitiva e comportamental. Então, começou a se entrar mais no funcionamento do cérebro, começou a se estudar mais ali. Vamos dar uma retomada aqui. No início tu falou em neurobusiness. É legal dizer o que é neurobusiness e também para poder fazer um enlace aqui, quando tu diz assim, nós estudamos isso, né? Nós quem? São as pessoas que estudam o comportamento humano, Isso. as ciências comportamentais, para entender as tomadas de decisões. O que é neurobusiness? Vamos lá. Neurobusiness é o uso da neurociência, psicologia, antropologia, sociologia e, obviamente, né, a biologia também, para estudar os comportamentos humanos dentro das áreas de negócio. Então, significa, quando a gente fala sobre ótica da venda, por que o cara comprou o que ele comprou? Eu consigo influenciar essa compra dele, eu consigo mudar cores, luz, textura, eu consigo mudar a abordagem, escolher palavras que surtam um efeito melhor do que outro. É isso que a gente estuda, né? Isso para liderar também. Como é que eu faço um colaborador ser mais influenciado por mim ou não para fazer isso? Como é que eu engajo ele? Eu tenho que entender de motivação, tenho que entender de prazer, de dor. Então, tem muitos elementos que a gente precisa entender para conseguir ser mais efetivo no nosso trabalho. Até para negociar, né? Se eu quero que o cara compre a minha negociação, se eu quero que ele entenda a minha ideia e ceda, porque negociação é isso, né? Fazer a outra parte ceder mais do que eu mesmo, eu preciso entender como ele funciona. Qual é o elemento que vai fazer ele ceder? Por que ele vai ceder para mim? Né? Se o objetivo seria só ganhar, né? Quando eu passo a entender sobre o funcionamento do cérebro, as motivações humanas, as emoções, eu passo a saber quais elementos funcionam e eu consigo disparar esses elementos na pessoa. Então, só que não é uma pagelança, isso aqui não é uma mágica, né, quando a gente fala. A gente entende os elementos de criar as condições mais propícias para isso. Não, ou seja, não tem 100% de efetividade porque nós somos seres biológicos, né? Então, não é uma mágica simples. Mas que a gente melhora muito, a gente melhora, quando a gente aprende a dominar essas questões. E por que isso é importante? Porque onde tem ser humano, se faz necessário de conhecer profundamente. E a única forma de conhecer profundamente o ser humano, a forma mais profunda de conhecer o ser humano é a partir da neurociência. Não existe outro mecanismo em nenhuma área do conhecimento que consegue a gente explicar como as pessoas pensam, decidem, como funciona o aprendizado, a memorização, do que a neurociência. E o que a gente estuda? A gente estuda isso no nosso MBA, em Neurobusiness, que a gente já, como eu falei, somos pioneiros, estamos na 5ª turma, né, no qual eu tenho o prazer de te ter lá como professor, e outros professores também que são só feras, né? Uma coisa incrível, um time realmente de peso, que faz a diferença, vários formados fora, assim como a gente mesmo, né? Formado fora do país, e que a gente está aí desbravando. Desbravando por quê? Porque boa parte desse conhecimento ele não é aceito em alguns mercados, nas universidades, por exemplo. Mas a gente vai olhar para as principais empresas do mundo e a gente sabe que eles usam e não contam. Facebook, Microsoft, Coca-Cola, né? Volvo, né? Centenas de empresas que usam, fazem pesquisas usando a neurociência. A Coca-Cola começou. Eles começaram. A Volvo também é uma das pioneiras nisso. Só que eles não ficam contando. Por quê? Porque talvez fosse mal interpretado pela população. Então quer dizer que eu compro Coca-Cola porque estão manipulando a minha mente, usando neurociência, alguma coisa. Então nem comentam, né, para isso. Thiago, para o pessoal que está nos assistindo, hoje está empregado, não aquelas pessoas que nós já falamos bastante, né, sobre empreender, os cuidados que tem que tomar, mas assim, as empresas que estão absorvendo essas novas mentes que estão chegando, eles têm outros anseios, têm outras relações com o trabalho, esperam outros resultados, querem levar uma vida paralela, né, com o trabalho que muitas vezes não se encaixa, né, que é uma liberdade maior. Tudo. Cara, o que as empresas devem começar a fazer para andar de mão dadas com essas pessoas que estão entrando para as empresas agora, que têm uma cabeça completamente diferente da nossa, de 10, 20, 30 anos atrás? Eu acredito que a gente tem que reunir algumas questões. Tá? A primeira delas a gente vai falar sobre felicidade no trabalho, que é composto de 3 elementos, né? Que, na realidade, é o trabalho do Daniel Pink, que ele fala, motivação, maestria e propósito. Né? Aliás, a autonomia, maestria e propósito.
Então, só que a autonomia não se conquista da noite para o dia, né? As pessoas precisam ser direcionadas até o ponto de ter autonomia. Porque senão vira aquela história, não é delegar, vira delargar, né? Então eu não posso simplesmente largar as pessoas e dizer, eu estou dando autonomia para elas. Não, mas elas precisam ser direcionadas até adquirirem maturidade suficiente para ter autonomia. Elas precisam ter um senso de propósito, que significa elas, como pessoas, têm que ter propósito. E a empresa, como uma empresa, tem que ter propósito. Obviamente que toda empresa precisa dar lucro. Mas o que a gente faz como empresa? A gente existe por quê? Né? A gente costumou ver as pessoas colocando plaquinhas na empresa com missão, visão e valores só para ter, né? Mas elas não vivem aquilo. Aquilo não faz parte da realidade. Aquilo tem que ser a realidade da empresa. Né? E tem que direcionar os esforços para que a gente crie uma cultura única. Então, criar a cultura única e ajudar essas pessoas a se realizarem dentro da empresa, isso significa a gente ajudá-las a intraempreender, que é empreender dentro da organização, mesmo que seja uma pessoa contratada. Só que para isso a gente precisa de lideranças totalmente capazes, que não vão se incomodar de liderar pessoas mais capazes do que ela. O que torna o líder um papel fundamental nesse ecossistema todo. Porque o líder ele não é só mais o cara que distribui tarefas. Ele é um cara que é um pouco de coaching, de desenvolver o outro, ele é um pouco de mentor, porque ele precisa também traduzir a experiência profissional dele para ajudar as pessoas a apontar o caminho. E ele precisa entender também de neurociência e psicologia para poder ajudar as pessoas a lidarem com as suas próprias dificuldades. Porque quando a gente contrata alguém, a gente contrata também todo o histórico dela. O histórico familiar, o histórico de abusos morais, abusos mentais, de acidentes, de frustrações, de traições. A gente contrata um ser humano, ele vem com tudo. E todas essas situações não resolvidas na vida dele vão impactar no dia a dia. Então, se o líder ele não é capaz de não só empatizar pela vida das pessoas, mas às vezes dar um conselho, às vezes estar ali presente, às vezes poder entender o que está acontecendo. A pessoa se divorciou agora, então ela está numa bad por um bom tempo. Então, eu não posso simplesmente dizer não é problema meu, ela tem que trabalhar, tem que ser profissional. Isso não existe mais. Eu preciso ser empático e dizer, cara, eu já passei por isso, ou conhecer bem o que está lidando, e talvez até em alguns momentos cobrar menos do que cobraria para uma pessoa que está bem, né? Mas ser capaz de ajudar a pessoa a se reerguer. E não ser alguém que vai botar mais alguém para pressionar ela a entregar resultado. Quando a gente faz isso, a gente traz as pessoas para o nosso lado. A gente aí vai conseguir com que elas trabalhem muito além do normal, não porque elas são obrigadas, já que elas recebem um salário no final do mês, mas justamente por apoio, por amizade, por empatia, justamente para retribuir isso para o próprio líder, que foi parceiro, que foi empático em determinado momento. Então, ser humano no sentido de humanidade, de cuidar do outro, é um dos principais recursos que a gente precisa desenvolver e precisa ter nas lideranças. O líder que achar que é só distribuir tarefas, só cobrar coisas, achar que é só isso, ele está ferrado. Porque esse trabalho quem vai fazer é máquina. Onde o ser humano puder ser substituído, ele vai ser substituído. Onde ele for humano, usando humanidade, ali nenhuma máquina vai entrar. Então, eu acredito muito nesse caminho. O papel é o líder, é fundamental para isso. Sabe que esses dias eu tenho um capítulo da minha rotina que é angariando inimiguinhos, né? Então, tinha uma pessoa falando sobre as pessoas têm que separar os seus problemas, e essa pessoa é psicóloga e trabalha em RH. Separar os seus problemas pessoais, de casa, pessoais, né? E porque no trabalho é um outro universo, lá ela tem que performar. Cara, isso não acontece. Não funciona, não existe. Não funciona. E aí eu entrei lá e dei minha contribuição, né? Inclusive eu contei que ao longo da minha vida corporativa, por muitas vezes, chegou o pessoal do RH, geralmente assim, o perfil geralmente é psicóloga e mulher, né? E eu também acho que tem que ser. Mas assim, aquela coisa de influenciar negativamente. Olha, aquela pessoa na tua equipe, eu acho que está na hora de oxigená-la, não é mais a mesma pessoa. Do tipo, a pessoa tem uma formação, né, cara? Que devia estar entendendo de emoções. Em vez de incentivar, veja qual é o problema. Vamos resgatar essa pessoa, ela está passando... Vamos buscar essa pessoa de volta.
não está performando bem, mas ela está com algum problema. E aí vem uma parte da liderança que é o seguinte, o cara que diz isso, olha, isso é um problema que eu não vou me meter. Tem gente que entra na sala e vê um funcionário chorando lá. E o que houve? Aí espera até às 18h30 e pergunta para alguém, por que estava chorando? Pô, o cara é líder, cara. Ele tem que chamar, conversar. O que está acontecendo contigo? Precisa de um tempo? Quem sabe tu vai embora hoje? Eu tenho visto eu posso te ajudar. Muitos líderes fracos. Cara. Esse cara que não faz isso, cara, ele é um vagabundo. Ele está fugindo do trabalho. E os chefes dele, a alta direção, que mantém um cara desse, por favor, ela está trabalhando junto, está cooperando com esse tipo de coisa. Ou seja, é um tiro no pé. É um tiro no pé. É. A gente vê costumeiramente as pessoas trabalhando 60%, 70% da sua capacidade, justamente porque é meio que é o que é aceito, né? Então, assim, o cara trabalha no que eu chamo de limiar da demissão. Ele trabalha o suficiente para que ninguém ache ele queira demitir. Mas é muito longe do que ele poderia. E boa parte disso, tanto que o principal motivo pelo qual as pessoas são demitidas, 66% das causas é problema de relacionamento com o líder. Justamente porque o líder não está nem aí. Quantos por cento? 66%. Olha só, cara. É o principal. Então, seja porque o cara pede demissão porque não se adequa, ou porque cria uma certa inimizade com o próprio líder, que o líder decide tirar ele fora. Ou seja, nós não estamos falando de falta de habilidades, de erros, de pessoas que não sabem fazer o trabalho. Nós estamos falando de pessoas que não sabem gerenciar suas emoções e não sabem lidar uns com os outros, com contrariedade e tal. E a gente vê aí muito, né? Os chefossauros, assim, caras da antiga que acham que tem que mandar, que tem que obedecer e acabou. Né? Óbvio que não é simples, né? Cuidar de outro ser humano, mas é mais difícil ainda para quem não estuda. E o que eu tenho visto de líder de algumas empresas e tal, que assim, esses gerentes aqui já não estudam mais, eles não fazem mais cursos, a gente contrata workshop, eles nunca vão, eles acham que já sabem que tem, então é um problema. Então, cultivar a ideia do lifelong learning também é alguma coisa muito importante, né? Então, a gente nunca sabe o suficiente. Por exemplo, quando tu vai fazer um trabalho de consultoria, já te dizem antecipadamente que o fulano de tal provavelmente não vai contribuir porque não quer saber de participar? Eu sou muito claro, eu não entro numa consultoria para aconchambrar, como se diz. Eu entro para fazer o que tem que ser feito. E se isso significa, às vezes, perder o cliente, eu perco o cliente. Mas eu não vou validar coisas que estão erradas. Não faço isso, de forma nenhuma. E eu tenho clientes grandes até. Mas eu não tenho medo de perder cliente. Não tinha medo nem da professora com 7 anos, nem nunca tive medo de pedir demissão dos lugares. Vou ter medo de consultoria? Nunca. O mundo recompensa os ousados. E principalmente quando a gente sabe o que está fazendo. Vou te contar uma coisa. Eu tenho conhecidos que trabalham com consultoria, treinamento, e às vezes são contratados. Né? Às vezes não sempre, né? São contratados por empresas grandes empresas que exigem muito da performance dos colaboradores. Cara, daí eu falo com as pessoas e esses consultores, por nunca terem... Olha só, tem um monte de consultor que nunca trabalhou numa empresa. Um monte, mas um monte, cara. Como tem um monte de professor de administração que nunca trabalhou também, só deu aula, né? Exato. E aí, cara, eles são ingênuos. Porque quando tu pergunta alguma coisa assim que acontece, colunhos, né? Pressões, assédio administrativo, falta de cooperação, sabotagem. Cara, eu trabalhei em multinacional que tinha sabotagem de madrugada, de parar uma linha inteira de peças para o mercado original, de um gerente querendo derrubar um outro gerente e paravam máquinas para botar a culpa em alguém, em um departamento inteiro, de repente uma manutenção, uma engenharia. E eu vivi isso, cara. E outra, eu fui, quando eu trabalhei na Argentina, também trabalhei na Espanha, quando fui para a Europa, essas coisas aconteciam menos. Mas também aconteciam. Mas aconteciam, acontece, sabotagem. Daí, cara, quando tu vai conversar com um consultor, assim, que os caras nunca tiveram essa vida, cara, eles são ingênuos, eles não sabem que isso acontece, cara. Não, as coisas vão se adaptando, eu passo a minha ideia, as pessoas vão acabar absorvendo. Não é assim, cara. Não é assim. A briga pelo poder é uma coisa. Nós estamos vivendo uma guerra, nem vamos para esse lado, né? Mas é poder. É poder. E o ser humano ele é capaz de trocar os pés pelas mãos, ou seja, ele assumir riscos e aceitar problemas desde que ele não seja subjugado, né? Ou seja, eu não vou entrar aqui na pirâmide de Hunt, que eu questiono lá, que eu criei, que questiona o trabalho do Maslow, mas assim, a nossa motivação básica é reconhecimento. E o que é o contrário do reconhecimento? Seria ser desvalorizado, né? Se reconhecer é ser valorizado, o contrário disso é ser desvalorizado. Então a gente não tolera isso. Tá? Eu aceito
ficar com, sei lá, perder minha renda, mas eu não aceito me desvalorizar dentro da empresa. A gente aceita perder um monte de coisa, mas não aceita a desvalorização. A gente aceita ir para uma empresa para ganhar menos. Então, porque isso é muito forte. Isso acontece. Por que existe a sabotagem? Porque em algum momento eu me senti mal, sei lá, o que o fulano ele se acha superior a mim, ele me desvalorizou, ele mostrou, eu me senti menos que todo mundo. Isso gera uma contenda permanente. As pessoas vão se odiar o resto da vida e, na medida do possível, elas vão violar valores, elas vão violar regras da empresa, simplesmente para poder se vingar nessa questão de que elas se sentem diminuídas. Isso é uma coisa enorme, isso ativa as emoções, né, de raiva lá, que é um absurdo. Então, assim, o que eu digo para todo mundo? Eu posso criticar as pessoas e dizer que elas estão erradas, desde que eu não viole a pirâmide Rand. O que é violar a pirâmide Rand? É desvalorizar o outro. Eu posso apontar, cara, olha, o que tu disse ali, eu me senti incomodado, não gostei, eu acho que tu pulou um pouquinho, mas assim, cara, eu te valorizo e tal. Agora, se eu chegar e dizer para a pessoa, cara, tu não sabe nada mesmo, é um panaca, como é que tu vai dizer isso na frente do cara? Percebe que a pessoa até pode sentir que está errada, mas ela não vai admitir, porque o orgulho não vai deixar, porque ela se sentiu diminuída. Então são coisas que são básicas, que estão ligadas às emoções humanas, são disparadores, e que fazem a gente agir sem racionalidade. A gente age de forma irracional. E isso acontece todo o tempo no ambiente corporativo. Sabe que o Paul Ekman, quando ele faz aquele trabalho das 7 emoções universais, né, e primárias, uma delas, que não é consenso, está longe de ser consenso, que é uma emoção, tem gente que diz que é um sentimento, que é o desprezo, ele não consegue fazer ele se reúne com o Dalai Lama para fazer o mapa das emoções, né, das emoções, que são as secundárias, emoções secundárias, e o desprezo eles não conseguem fazer. Eu acredito, né, até estou defendendo no meu livro, que tem lá uma escalada, né, que eu começo com... Porque eu faço uma proposição, né, já que ele não fez, eu vou fazer, né. Então, começa com descaso, ter descaso por alguém, né, que é tudo isso que tu está falando agora, né, o descaso, e depois vai para o vilipêndio, que é quem tu pensa, com quem tu pensa que está falando, que é eu já estou mostrando que eu sou melhor que tu, né? Aquela coisa, né? E depois vai para a humilhação, que é o pior do desprezo, né? Humilhar alguém. E acontece isso em claro público, que acontece, inclusive. claro. É que se a gente for olhar, qual é a base biológica disso, né? Nós queremos garantir a sobrevivência. Né? Só que, vamos lá, se me desvalorizam, o meu nível de competitividade diminui. Então, a forma de garantir a sobrevivência é afetada direto. Então, é quando as palavras atuam como socos. Né? Então, alguém vai lá que tenta me desvalorizar, é alguém que está fazendo com que a minha competitividade no mercado diminua. Alguém que vai prejudicar a minha obtenção de recursos. O que vai fazer com que a minha sobrevivência seja atacada. Estou deixando de ser tão importante. Ou daqui a pouco vou perder o meu emprego, ou vão achar que eu sou menos do que eu sou. Por isso, ao contrário, também existe quando a gente vai para as mídias sociais e vê as pessoas tentando aumentar o seu valor permanentemente. Mostrando fotos nos lugares que vão, o que estão bebendo, o que estão comendo, onde estão indo, como formas de dizer, olha como eu sou legal, olha como eu sou cool, olha como eu frequento bons lugares, olha como eu estou com pessoas importantes. E a autonomeação, cara, sou cientista. Poxa, também. Que é uma forma, eu quero aumentar o meu nível. Eu quero... Porque assim, vamos lá. Eu ensino você a viver melhor. Caramba, meu, que poder. E aí tu pensa o seguinte, se a gente quer montar um negócio com alguém, tem 2 caras tecnicamente muito bons. Eu vou para quem? Para o mais famoso ou para o desconhecido? Obviamente a tendência é a gente ir para o mais famoso. Por quê? Porque o mais famoso tem condições de nos levar mais longe, de nos aumentar a possibilidade de obter ganhos. Então, no final das contas, a questão de aparecer, ser, é tão ou mais importante do que ser. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai para outro problema. Outro dia eu estava vendo aqui, um desses caras aí de influencer, ele postou, o mais conhecido sempre vence o melhor. Que desserviço de novo, que bobagem, que bosta. Porque as pessoas acreditam nisso e elas acabam dedicando mais tempo para usar bem as mídias sociais ou para fazer dancinhas ou qualquer coisa que possa angariar seguidores, mais do que buscar conhecimento para fazer isso. E aí a gente vai olhar caras que a gente segue, né? Por exemplo, Dan Ariely, que é um dos grandes nomes da neurociência cognitiva comportamental do mundo, autor de vários livros. O cara tem 5.000 seguidores.
Por quê? Porque quanto que a população da massa quer entender sobre neurociência? Ele não tem bunda nenhuma no negócio, ele não fala sobre brincadeirinha. Não. As pessoas não querem ver. Então, é difícil a gente falar sobre coisa séria também. Porque as pessoas não querem. Elas querem ver o Dianho lá, fazendo brincadeirinha. Vê, o Lindstrom também não tem muitos seguidores, fez o maior trabalho de neuromarketing no mundo, usou... E aí vão dizer, ele não sabe nada de marketing? O cara não locou espaços em hospitais, equipamentos neurológicos, ressonância magnética, né? Para estudar tomada de decisão. E aí tem um cara aqui no Brasil, acho que é de São Paulo, que ele se diz o melhor professor de neuromarketing do Brasil. Do e Brasil. todo mundo que é do neuromarketing nem conhece o cara. Ele né? tem mais seguidores do que o Lindstrom. Isso é horrível. Então, assim, mas por quê? Porque essa justamente, as pessoas não têm capacidade de julgamento. Então ele posta algo que não é verdadeiro, dentro dos conceitos de neurociência que a gente conhece, aplicado ao marketing, mas ele é legal. Então o pessoal comenta, replica, mas eles não sabem que aquilo não funciona assim. Então, na minha visão, isso é a mesma coisa que jogar dopado. Ou seja, se eu uso de conceitos que não são verdadeiros para buscar seguidores para fazer o meu trabalho, então eu estou mentindo. E mentir é jogar dopado. Se eu sou bom o suficiente, eu vou dizer só o que é verdade, não vou aumentar nada. E vou ganhar os meus seguidores sem inventar nada. Sem ficar vendendo ilusão, vendendo fumaça, como esses caras fazem. Mas nesse caso, incapacidade cognitiva, né? Mas quando o cara estuda vieses cognitivos, tem uma separação de vieses cognitivos conscientes, que é aquele que o cara sabe que tem e mantém ele. De alguma forma ele acha que ganha alguma coisa, um ganho secundário, o que seja. Mas nesse caso o cara não tem capacidade de fazer um julgamento. Os internautas, na sua grande maioria, não sabem. Se ele disser que isso é A, ele vai dizer legal. Ele não consegue dizer, não, mas peraí, não é bem assim. Né? Como, por exemplo, eu entrei lá para dar uma olhada desse cara e vi um monte de erro conceitual. Ou ele aumentando algumas coisas. Isso o jornalismo também faz bastante. Né? Por exemplo, uma das coisas, né? Pega o trabalho da comunicação não verbal do Mehrabian. Né? O que dizem? Né? Que 95% da comunicação é não verbal. Uhum. Só que o Mehrabian, o autor disso, não disse isso. Não disse? Não. E ele diz, eu não disse isso. Tá lá, só pegar o artigo dele. Ele é contra isso. Mas o que acontece? Se eu quero trazer leitores para o meu artigo, eu sou um jornalista, eu vou lá e maximizo uma informação para tornar aquilo mais... Simplifico a verdade para tornar aquilo mais palatável e o pessoal conseguir até replicar. Um outro caso desse é o gene DDR3 responsável que eles dizem que é pela inteligência. Só que os autores disseram, não, isso não é um gene da inteligência. Ele é um gene responsável pela captação e recuperação da memória. Quem tem esse gene ativo tem uma capacidade de memorizar mais e recuperar mais a memória. Isso serve para inteligência? Serve, mas eu não posso dizer que uma pessoa é mais inteligente porque ela faz isso. Uhum. Mas o jornalismo nomeou isso como gene da inteligência. Então a gente vai ver, tem muita distorção em cima disso. Vai sempre ter? Vai sempre ter. Qual é o nosso caminho? Ajudar as pessoas a entenderem para quê? Para que elas sejam livres. A busca do conhecimento torna a gente livre. Torna a gente capaz de tomar as decisões sem seguir a manada. Sem ser influenciado pelos outros. Eu tomar uma decisão porque eu quero e não porque eu estou seguindo um comportamento esperado de mim. Que é o que as pessoas fazem. Elas seguem os comportamentos da família, das redes sociais. É só ver o comportamento de bando em cada feriado. O cara não tem nem dinheiro para ir para o final de semana passar na praia, mas ele vai porque todo mundo vai e não pode ficar fora. Então ele vai dormir em colchão inflável, comer miojo, mas ele está bem, ele está na praia. Entende? Por quê? Porque ele precisa seguir esse comportamento de bando de não ficar de fora, já que todo mundo foi para a praia. Então, as pessoas precisam aprender a ser libertas e dizer, não, eu não vou para a praia. Gostaria de ir? Eu gostaria, mas eu não vou. Primeiro, para passar trabalho, e outra, eu vou pegar esse recurso e vou investir em outra coisa, no meu futuro. Eu vou investir para obter coisas que eu quero, para me tornar alguém melhor, para poder concretizar os meus sonhos. Mas não, as pessoas vão pelo caminho mais fácil, porque não sabem tomar decisões. Tu vê, a nossa paixão pelo comportamento humano é tão grande que a gente acabou desvirtuando. É que isso liberta as pessoas, cara. Exato. Mas vamos lá. Para essas pessoas que hoje estão empregadas, estão dentro
vivem a CLT, né? Estão em departamentos que são organizados. Quais são os cuidados que essas empresas que têm departamentos grandes, que têm muitos funcionários, têm corpo gerencial grande, 7, 8, 9, 10, 20 gerentes lá que cuidam de 10, 15, 20 pessoas, os cuidados que elas têm que começar a tomar para esse novo mundo, essas novas pessoas, elas estão lidando com outro tipo de gente, que as empresas foram estruturadas para tratar as pessoas de uma forma. E agora essas pessoas essas que estavam lá e eram adaptadas para isso, estão indo embora por incapacidade, por falta de atualização ou porque a vida profissional já está, né, na decrescente. E essas novas estão entrando agora e a estrutura está pronta não para receber essas pessoas. Não está pronta. E agora, meu velho, o que se faz, cara? Eu acho que as empresas precisam começar a se preparar para o futuro. E se preparar significa começar a fazer mudanças hoje. Quando é que é o futuro, Thiago? O futuro já é agora. Nós estamos falando essas pessoas já estão entrando no mercado. E já tem o pessoal da geração Y, do finalzinho, que já está trabalhando no mercado. Estamos falando ali de pessoas entre 20 e 28 anos, mais ou menos, que ainda tem muito dessa visão mais nova, de buscar felicidade acima dos resultados, de não achar que precisa aprender tanto, que pode pegar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu tenho conversado, várias pessoas nem terminam de ler um livro. Eles folheiam um livro, lê essa parte que me interessou, lê aquela que me interessou e dá por encerrado. E as figuras? Não consegue entender todo, porque às vezes o livro tem uma parte chata, mas ela faz parte. O autor está expressando uma ideia, ela vai às vezes se concatenar com uma coisa que foi dito lá adiante. E não, as pessoas querem só fast food educacional. Eu quero só alguma coisa que eu pegue que eu posso usar agora. Só que o problema disso é que tu não desenvolve o pensamento crítico, a capacidade de essas empresas analisar. Se tivesse que colocar lá, vamos sistematizar isso, assim, 3 coisas que elas deveriam fazer para começar a criar ambientes melhores, criativos, Primeiro, abertos, cultura única. de segurança comunicacional, que as pessoas podem falar. Primeiro, cultura única. Cultura única. Cultura única. E aí é louco, porque o pessoal fala de diversidade, né? Que diversidade é bom. Diversidade tem um grande problema. Tá? Meu trabalho do mestrado e na consultoria que eu faço, do método que eu criei, a gente justamente fala disso. Tá? Que é o seguinte, se eu tenho pessoas que discordam, por exemplo, se a gente vai trabalhar junto e eu discordo de ti, a gente vai passar mais tempo discordando do que trabalhando. Se a gente tem que... vamos para a direita e tu acha, não, eu acho que a gente tem que ir para a esquerda, é o que mais acontece. Então, diversidade como um mecanismo de usar culturas diferentes para aumentar o repertório de possibilidades, isso é legal. Agora, o que não pode é a gente não tá claro para onde que a gente está indo. Né? Então, por exemplo, é um time de futebol. O técnico ele define a estratégia de jogo. Agora, não adianta lá o lateral esquerdo decidir fazer o jogo dele. Ele precisa jogar para o time, de acordo com o que for combinado com o técnico. Se ele acha que ele vai seguir a modalidade dele porque quando ele jogava na Europa era diferente, ferrou. Então, a cultura única, mentalidade única, significa que todos, mesmo dentro da sua diversidade de pensamentos, das suas experiências de vida, todo mundo caminha para o mesmo lado. O que a gente tem que fazer, para onde a gente está indo, não pode haver dúvidas. Aí, talvez, no como, que aí são possibilidades, que aí entra a inteligência. Talvez o como do outro seja melhor que o meu como, porque talvez ele tenha vivido fora, ele aprendeu coisas diferentes, isso é legal. Tá? Então, a diversidade tem que cuidar, que é diferente de divergência. Divergência é ruim, diversidade é legal. Tá? Isso foi o trabalho do meu mestrado, toda a base nisso. Tá? Onde eu provei que o principal problema de perda de performance das pessoas, das organizações, é a diferença cultural que ela tem da missão, visão e valores. Então, não tem como eu contratar uma pessoa que difere da visão, missão e valores para trabalhar comigo. Ele vai querer fazer do jeito dele ou do jeito que ele fazia na outra empresa que ele trabalhava. Eu queria te perguntar, mas a missão, visão e valores, as empresas também têm que mudar, né? Mas não vou te perguntar isso, porque senão a gente não vai terminar hoje. Não vai terminar hoje. Então, primeiro, cultura única. Tá? Segundo, líderes que se preocupam com o outro ser humano. Líderes que vão fazer essa transição, vão ajudar. Tá? A liderança humanizada veio para ficar mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. E talvez o terceiro seja aprendizado contínuo e permanente. Porque a gente nunca vai mudar um comportamento dando um workshop no ano sobre um assunto. Eu preciso estar reforçando aquele conhecimento todo o tempo. Porque, eu vou dizer, mesmo que seja o mesmo curso, mesmo que eu dê o mesmo curso 6 vezes no ano, o curso não muda, mas a pessoa mudou. E cada vez que ela ouviu parte daquele conteúdo, ela gerou uma transformação.
E cada vez que ela vai para o outro workshop, ela melhorou um pouco de quem ela é. Então, assim, mas eu não estou recomendando que seja o mesmo workshop. A questão é, a gente precisa ensinar continuamente as pessoas. Então, é treinamento todo o tempo, cara. É a ideia do lifelong learning. A gente nunca sabe o suficiente e nunca está preparado o suficiente. O cara pega o manual das empresas, planejamento estratégico, está lá, educação continuada. Está nas primeiras páginas. Balela. Não, mas não é verdade. As empresas não fazem. Não, os caras não querem gastar dinheiro com educação. Não querem. E aí não sai da bolha nunca. Não sai da bolha. Precisa, e isso até tem muitas empresas que investem em educação. Só que também aí não adianta investir em educação com conteúdo tradicional. Aí tu vai reforçar só aquilo que a gente não quer reforçar. Só a ideia da empresa antiga. Então também tem que mudar o conteúdo, né? Tem que mudar a forma de pensar. E a primeira delas é o seguinte, a gente tem que trabalhar para o cliente. O cliente manda. O que significa que eu preciso ter financeiros mais flexíveis, eu preciso ter políticas de venda mais flexíveis, eu preciso ter um marketing que fale a linguagem do cliente, eu preciso ter equipe de vendas que trabalhe on-life, não é no horário comercial. O meu cliente não vai comprar em mim no horário comercial, ele vai estar meia-noite, depois que botou os filhos para dormir, ele vai querer comprar de mim. E tem alguém para atender ele no chat, no WhatsApp? Não tem. Isso é on-life. Então, as empresas também precisam mudar isso. Precisa ser flexível o suficiente para atender a expectativa do meu cliente. Mas não uma pessoa... É legal a gente deixar bem claro isso. Às vezes tem interpretações, né, do tipo... Mais assim, interpretações de... Como é que eu posso dizer? De protetivas, né? Não, o Thiago não está dizendo que as pessoas têm que estar toda hora disponíveis. Não é a empresa tem que criar disposição para isso. Tu tem que ter turnos. Mas que a empresa tem que estar atendendo os clientes 11 da noite, tem. Não estou falando da mesma pessoa que começou 8 da manhã, né? Mas tem que ter outra pessoa. E eu vou dizer, eu sou contra chatbot, tá? O cliente vale a pena, então põe alguém para atender o cliente. Não põe uma máquina para atender o cliente. Isso faz uma baita diferença. É uma economia destruidora. Eu já abandonei algumas empresas que me deixaram falando com o robô. Não, é ridículo. Pode ser que venha acontecer, né? Daqui uns 5, 6 anos eles estejam muito bem preparados com inteligência artificial. Talvez num atendimento inicial, para filtrar, para direcionar, mas tem que botar alguém para falar com ele. Mas hoje tá mal, tá ruim. É horrível. Então, aí isso foge da questão humanizada que a gente está falando. O cliente importa muito para mim. Por que tu não coloca outra pessoa para cuidar dele, então? Coloca uma máquina. Parece que tá rindo da cara do cliente quando põe menus para selecionar. Putz, eu estou dando a mínima para ele, né? E como é que eu sei? Porque eu cuido dos meus clientes. Eu, 11 da noite, é domingo, às vezes, eu estou tratando os meus clientes. E eles dizem, cara, é o atendimento mais espetacular que eu já vi. Imagina como é que eu consigo falar com um coordenador da faculdade. Eu nunca consegui falar com um coordenador de nenhuma universidade que eu estudei. E aqui eu falo com um coordenador. Temos que ser disponível. Quantos tu já citou? Liderança humanizada... Cultura única. Cultura única. A liderança humanizada, cultura única e a educação. Educação continuada. A educação, não o modelo antigo, modelo novo. Modelo novo que a gente está falando, que envolve neuroeducação, que envolve hack schooling, que envolve... O que é hack schooling? Hack schooling é um conceito que envolve o hackeamento da educação. Significa que a forma que a gente vai usar para aprender, ela difere do conhecimento tradicional, onde tem alguém que fala e outro escuta. Então, na realidade, ele traduz muito prática. É o seguinte, eu quero ensinar alguém para falar de financeiro, de matemática financeira. Então, ao invés de eu falar conceitualmente, eu vou pegar casos reais e vou ensinar com base na realidade de uso de matemática financeira. Né? Então, nós vamos tratar de um financiamento, nós vamos tratar disso e vamos tratar em loco, não no ambiente de sala de aula, no ambiente corporativo direto. Como se o cara fosse um estagiário que está lá aprendendo. Por quê? Porque isso gera associação, isso gera emoção, isso gera memória, isso gera aprendizado permanente. E a gente está falando de algo específico. Eu não preciso aprender matemática financeira e depois pensar, tá, legal, eu sei calcular juros, mas como é que eu uso isso agora para o meu financiamento? Que é o que a gente tem que fazer. A gente aprende de uma forma hipotética e depois tem que aprender na prática. Só que as pessoas, às vezes, não conseguem jogar para a prática isso. Não conseguem fazer essa concatenagem. Então, quando a gente fala de hack schooling, significa ensinar o cara de verdade em loco sobre as coisas que precisam ser feitas. É a mesma coisa, como é que a gente vai ensinar alguém a surfar com um livro aí? Não, entende? Só que para algumas coisas é evidente para as pessoas. Para outras não é tão claro. Quando eu dou esse exemplo, todo mundo concorda.
mas a gente tem ensinado as pessoas dentro da sala de aula sobre coisas que estão na rua. Né? A gente tem tentado construir muitas coisas assim, com cases dentro do MBA, mas ainda a gente sabe que até o próprio mercado ainda rejeita. Tiago, na tua visão, qual é o maior sinal que uma pessoa vem a ter? Não vou nem usar o termo perceber, porque de repente ela não percebeu ainda. Vem a ter que ela não faz mais parte daquela empresa e ela seria muito interessante ela procurar o seu caminho solo, ou seja, empreender. Eu acho que algumas coisas dão sinais, né? Primeiro é aquele sentimento do domingo de sofrimento, porque amanhã é segunda-feira, né? A primeira coisa, o cara já começa a sofrer, putz, amanhã tem trabalho, já começa a ficar mal. Depois do almoço em diante, ele já começa a ficar mal, porque ele já começa a sofrer por antecipação. Essa é a primeira coisa. Segunda, atrasos para entrar e vontade de sair correndo da empresa, que ele sai no horário justo e às vezes atrasa para entrar. É bem comum, quando a gente percebe esse comportamento das pessoas chegando atrasado mais de uma vez, mas saindo 6 horas ou logo que termina o turno é bem comum. Né? A gente vê também pessoas não dando ideias, porque assim, quando a gente está emocionalmente abalado, a gente fala pouco. A gente só fala muito quando está confortável, quando se sente seguro. Então, quando as pessoas também começam a não interagir muito, ficar mais silencioso, ela está sofrendo, ela está num processo um pouco de depressivo ali daquele ambiente de trabalho. Ela não quer mais estar lá, mas ela precisa da remuneração, ela tem. Então, isso acaba acontecendo. Então, só esses sinais de cara a gente já identifica. Né? E se ela está sentindo isso, de repente é legal procurar o seu caminho. Quando que a pessoa procura o seu caminho? Eu sei que um monte de gente vai dizer assim, pô, mas eu tenho filhos na escola, eu tenho as minhas dificuldades. Todo momento as pessoas buscam mudança, tá? Só que quando a gente fala de fases da vida, né, a gente não pode ignorar o conceito da antroposofia. Então, assim, quando a gente vai olhar o período de 35 a 42 anos, é um dos momentos onde as pessoas mais chutam o balde para qualquer coisa. Ou seja, mesmo que as pessoas estejam, digamos, em momentos anteriores suportando a frustração e não tomando alguma ação, parece que quando chega nessa idade, onde a pessoa começa a dizer, putz, eu já não sou mais tão novo, mas ao mesmo tempo já cheguei perto da metade da minha vida, né, do que é possível, em termos, né, de tenho 40 anos ou perto disso, a pessoa começa a meio que chega para tudo. Então, existe um índice de divórcios muito grande nessa época, as pessoas mudam carreira, as pessoas abandonam empregos, e mesmo que tenham prejuízos, elas estão dispostas a suportar prejuízos, elas não estão mais dispostas a se submeter a coisas que no passado elas acharam que era possível. Porque também entra a maturidade, entra uma série de coisas, né? Mas é muito biológico isso. É uma necessidade biológica que ela chega e diz, deu. E aí começa a transformação. Né? Então é uma fase muito boa. Quem tem 35 ou 42, isso às vezes varia um pouquinho. Às vezes a maturidade do cara com 32 já começa a manifestar isso. Algumas pessoas um pouquinho mais tarde, lá com 45, começa a fazer esse movimento também. Mas é certo, é só conversar com as pessoas, vai ver que as principais decisões da vida dela, normalmente ela toma, de rupturas, ela toma nessa fase. Tem uma maturidade, então, natural. Tem, biológica disso. Que é o corpo sabe, a gente sabe que nosso corpo está indo. A vitalidade não é mais a mesma. A gente já começa a ter menos energia, a gente começa a ter dores, a gente começa a ver as nossas feições mudando. Redução de interesse. Começa um monte de coisa. Então, de alguma forma, isso inconscientemente afeta. E a gente começa a dizer, vale a pena eu continuar suportando isso? Eu vivendo essas coisas todas? Para que eu estou fazendo isso? Mas tem os milionários agora, né? Super novos, que se tornam milionários muito rápido. O problema é essa massificação da ideia da facilidade de chegar mas essa é uma milhão bolha, tão né? cedo. Mas é uma bolha. Representativamente da sociedade, quantas pessoas que têm aquela idade chegam naquilo? É nada. Menos de 1%, é o que 0,01%. Estão introjetando na cabeça da meninada e elas estão crescendo com essa ideia. Eu vou te contar uma coisa. Esses tempos, assim, ano passado, um frio do caramba, pandemia, acho que era agosto, eu tô... um viaduto, nós estamos falando de Porto Alegre agora aqui, né? Um viaduto da João Pessoa. E eu tô descendo o viaduto e vem um senhorzinho numa bicicleta com uma bag atrás, um sacolão gigante nas costas, mas gigante. Chovendo, provavelmente estava uns 6 graus, né? Sul do país, Porto Alegre. Ele pedalando, eu acho que ele tinha beirando uns 70 anos de idade. E aí eu vi aquilo e ele
parou na sinaleira, a sinaleira fechou, eu parei o carro, olhei para ele, eu fiquei muito tocado com aquilo, era num domingo, cara, um domingo, mais ou menos umas 5 da tarde, de inverno, Rio Grande do Sul, uns 7 graus chovendo. Eu olhei para ele assim e ele limpou a sobrancelha cheia de água, um frio, cara, um frio. E eu olhei aquilo e ele parou na sinaleira também, cara. Mas ele não olhava pro lado, eu olhei para ele. Daí a sinaleira, quando abriu, ou seja, assim, aquelas pessoas respeitando tudo, né? A sinaleira abriu e ele continuou pedalando. Teleentrega. Não vou citar o nome da empresa, e eu fui atrás da empresa, né? Fui atrás para entender a história da empresa. Então, uma meninada com aquelas ideias de não Vale do Silício e tal, de liberdade, que é o que se vende para eles, né? É super romântico, é legal pra caramba, né? Tu não precisa desses direitos, isso é uma grande bobagem. Daí a gente vê ali uma meninada que cria aquilo e começa, olha só, eu estou trazendo um outro ponto aqui, né? E não sei nem se alguém já falou sobre isso, que é aquela ideia de libertação e no fim aquilo reflete num senhor de idade sem direito nenhum, vai pegar uma pneumonia ali, não vai ter plano de saúde, não vai ter nada, né? Ou seja, tem que pesar muito para que lado a gente vai, né? E essas ideias que nos colocam na cabeça de facilidade não é bem assim. Não, porque até aqueles com esse pensamento de você não tem que mandar na sua vida, não tem que ter chefe. É legal a gente ter muitos chefes que vão nos ensinar ao longo da vida da gente, né? E a gente vai precisar de alguns recursos ao longo da nossa existência aqui, né? E é o contrário, essas pessoas que dizem que tem que ter uma vida liberta de chefe, criam um emprego desse tipo, que tu vê uma pessoa se sacrificando com uma enorme de uma sacola nas costas, servindo aos outros sem direito nenhum. A expectativa, cara, é que a geração X trabalhe até 70, 80 anos. Principalmente porque a mão de obra nova não vai fazer o que é esperado que ela faça. Então, o que vai fazer com que os mais velhos fiquem muito mais tempo no mercado de trabalho. E não vão se aposentar tão rápido. Nós vamos seguir trabalhando muito tempo. Até porque a gente também desenvolveu a ideia de que trabalhar é bom. Eu conheço um monte de gente, não, eu não quero me aposentar nunca. Talvez eu vou trabalhar menos horas por dia, mas eu vou continuar sempre sendo útil. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Como é que eu vou querer parar de trabalhar? Não quero. Só quer parar de trabalhar quem não gosta do que faz, né? Então, só que ao mesmo tempo, a gente vai querer passar a sucessão para alguém e não vai ter, cara. Porque a galera não aprendeu essa questão de resiliência. Não aprendeu a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não gosta. É que isso tem a ver com responsabilidade, com integridade, com ética, com valores morais. Pô, eu me comprometi a fazer tal coisa, então eu vou fazer. Né? Então, já a fuga, ser fugaz, né? Essa questão do que a geração hoje pensa é, se eu combinar alguma coisa contigo, eu posso dizer que descombinei. Não tem problema. Então, essa questão de valor moral não está presente nessa gurizada. Eles acham que pode mudar, pode mentir, é tranquilo. A gente tinha vergonha de fazer coisas erradas. Né? E essa galera não tem mais isso. Por quê? Porque está presente a cultura do se é bom para ti, se tu gosta, te dá prazer, está valendo. E a recompensa é urgente. E na hora. Só que nada de valor tem recompensa na hora. Né? Se a gente pegar até um outro estudo, eu não quero entrar muito nisso, mas um estudo lá do Walter Mitchell, que é o teste do marshmallow, né? Que por 40 anos, Walter Mitchell, que testou a resiliência de crianças de 3 a 4 anos com relação ao marshmallow, né? O experimento era o seguinte, dava um marshmallow e dava dizer para a criança, eu vou sair e daqui a pouco eu volto. Se tu me esperar, tu pode comer esse marshmallow e mais um que eu vou te dar. Se tu não quiser me esperar, tu pode comer esse, mas eu não te dou outro. Tá legal? Legal. E o que ele analisou? Que as crianças que esperaram para receber o segundo marshmallow, ele monitorou a vida dessas crianças por 40 anos, até quando eles forem adultos. E ele descobriu que as crianças que com 4 anos eram capazes de esperar o prazer imediato, ou seja, eu não vou comer agora para ter o benefício do segundo marshmallow depois, elas tinham casamentos melhores, elas ganhavam mais, elas tinham vidas melhores, mais estruturadas do que as pessoas que eram imediatistas na busca do marshmallow, do prazer imediato. Nós estamos falando de uma pesquisa enorme. Décadas. De décadas. Então, assim, quando a gente olha para essa realidade, dizer, cara, prazer imediato é ruim. Prazer imediato não faz a gente conquistar nada de valor. Então, a gente precisa ser capaz de... E aí, vamos lá, uma outra ideia em termos de construção pessoal. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que eu preciso ser capaz de sacrificar quem eu sou
em prol de quem eu quero ser. Nós nunca somos prontos. Nós nunca vamos estar prontos para as coisas. Eu preciso melhorar. Né? Então, por exemplo, quando a gente cresce, a gente, vai entrar no mercado de trabalho, a gente não tem todas as habilidades, a gente não desenvolveu. Às vezes eu tenho que desenvolver pontualidade, às vezes eu preciso desenvolver, melhorar a minha comunicação. Então, aos poucos, a gente vai se moldando em prol de ser quem a gente quer. Essa gurizadinha, na ideia de que eu tenho que ser aceito como eu sou, baixaram a régua de tal forma que pode falar tudo errado, que pode não passar, porque os caras não rodam mais na escola, porque não tem mais nota. Então, diminuiu. As pessoas podem desistir das coisas que está tudo bem. Na nossa época, desistir das coisas é chamado de medroso, de falta de coragem, de cagão. Né? Agora não, agora as pessoas são aplaudidas quando desistem. Ah, não, é que ela está se respeitando. Cagão. Então, apologia ao fracasso. E essa meninada, foram manipulados por mentes maduras. Não veio delas essas ideias. Claro. Cara, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria de algumas dicas tuas para quem quiserem empreender. Que seja elas de resiliência, perseverança. Dá umas 3 dicas para o pessoal que está pensando em montar o seu negócio. Começar com uma frase que eu gosto muito, não é minha. Ninguém sabe quem é, mas é uma frase que está bem no marketing digital, que é: o feito é melhor que o perfeito. Para de querer dourar a pílula. A gente precisa começar. Então, esperar o recurso, o melhor recurso ideal, não existe. Tá? Tem que começar. Eu montei tudo que eu montei sem investimento de ninguém, dinheiro nenhum. Fiz tudo do zero, sem apoio. E nenhuma das minhas faculdades, nos cursos que eu fiz com dinheiro de governo, do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Eu fiz sozinho. Então, quando a gente olha para a falta de recurso, a primeira coisa que a gente diz é: para de arranjar desculpa. Recurso a gente cria. Né? Tá? Então, faça, né? Não esperem a condição ideal e a gente cria recurso. Algumas dicas assim. E outra coisa fundamental é: descubram o que vocês querem para a vida. Empreender só para ganhar dinheiro não vai dar certo. Não acredito nisso. Eventualmente algumas pessoas ganham, sim, mas não... Porque na hora do vamos ver, que a gente vai precisar ter força para aguentar a pancada, a gente não aguenta se a gente está só montando um negócio. Tem que ser algo que realmente coloque quem nós somos para fora. Isso é isso que eu recomendo. Porque aí pode vir a chuva que for, a gente vai conseguir se manter firme. Né? Então, talvez essas 3 dicas aqui, eu acho que são principais. Posso dar dica até amanhã aqui do que eu tenho usado, do que eu tenho feito, que faz a diferença. Talvez um outro para acrescentar. Para finalizar. Busque andar com pessoas que acreditam em ti. Se afaste das pessoas que não acreditam em ti. Essencial. E que torçam pela gente. Né? E que torçam. E é fácil a gente identificar quem é contrário a nós. Muito. Cara, muito obrigado. Valeu. Show de bola, tua presença. Obrigado, foi fantástico. Um programa sensacional. E não iniciamos assim, mas finalizamos dizendo que este programa aconteceu por causa do patrocínio da 2NPO. Já estou até cansado de tanto que a gente falou. 2NPO, neurociência aplicada à liderança, à gestão de equipes, negócios voltados à área comercial, vendas, negociação. E é uma empresa pioneira que usa a neurociência aplicada, inclusive com equipamentos neurocientíficos. Estamos chegando mais uma vez no final de um Neuropapo. Central Multicast, uma fábrica de informação, cultura e entretenimento. Vou apertar a mão de novo desse mestre aqui. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado pelo Ficamos convite. por Prazer aqui. estar aqui. Show!